Amém, irmãos, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. Glória a Deus. Eu tenho a honra, eu tenho o privilégio de estar aqui na presença do Senhor, de trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Antes de pregar, eu vou falar o que o Senhor disse no meu coração, e eu quero que isso seja profético. É tempo de tirar o velho para receber o novo. É tempo de deixar as coisas passadas e se preparar para o novo. Aleluias. Deus, Ele tem um vinho novo para cada um de nós. Mas Ele não pode ainda liberar porque você não está preparado. Porque vai acabar com a sua vida. Você precisa deixar os seus hábitos antigos, a sua maneira de pensar, o seu jeito de agir, anular essa vida e se preparar para o novo. Você não vai viver o tempo novo enquanto você não mudar. É hora de mudança. É hora de mudança. Aleluias. Glória a Deus. Você vai continuar vivendo essa vida medíocre e miserável, essa é a palavra, porque você continua vivendo a velha vida. Deus, Ele tem um vinho novo, mas Ele só pode dar a partir do momento que você coloque um odres novo. Não se pode colocar um remendo novo numa veste antiga, porque vai romper. E Deus, Ele não vai te dar nada novo. Quem gosta de roupa nova? Você só vai ter roupa nova a partir do momento que você deixar as velhas. Você só vai viver o novo de Deus a partir do momento que você esquecer o passado. A Bíblia diz assim: esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para o alvo, aquilo que está diante de mim. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aí eu te faço uma pergunta: você tem vivido o novo de Deus? E outra pergunta: você está preparado para o novo de Deus? E a resposta você pode dizer. Se você não estiver preparado, Deus não vai mandar, porque vai acabar com a sua vida, com a sua estrutura. Então é momento de deixar o velho para se preparar para o novo. Amém? A mensagem que eu vou pregar é muito simples, muito mesmo, de verdade. Mas ela é muito poderosa. Glória a Deus. Está em 1 Crônicas 4, do 9 ao 10. É muito conhecido, é muito pregado, porém é muito poderoso. E o nome da pregação, da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é o homem das dores. O homem das dores. Vamos ler? 1 Crônicas 4, do 9 ao 10. Diz assim, ó: foi Jabes mais honrado do que os seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: que tu me abençoes e amplies o meu território, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, e que eu seja livre da dor. E Deus concedeu o que ele tinha pedido. Pronto. Sabe, o que é mais interessante, meu irmão e minha irmã, é você ler a passagem, você ler a palavra de Deus, começar em Crônicas. Primeira vez que eu li Crônicas, eu fiquei chocado, porque é muito chato. Porque Crônicas é histórias. E começa a falar de genealogia. Por quê? Porque os judeus, eles tinham que saber a origem deles, de onde eles descendiam. E nós sabemos que o primeiro homem foi quem? Adão. Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. E no lugar de Abel, Deus colocou 7. E dos 2 vieram o quê? 2 gerações. A geração de Caim, a geração má, e a geração de 7. 7 significa restituição. Ou seja, ele teve um filho para ficar no lugar de Abel. Abel representa o Cristo morto. 7 representa o Cristo ressurreto. Caim representa a humanidade degenerada, ou seja, a humanidade degenerada, o mundo matou Cristo e Cristo ressuscitou.
Consegue entender? Então olha o poder da genealogia. Genealogia de Caim, as pessoas que eram más, coração mau, é a genealogia de Sete. Da genealogia de Sete, Deus levanta um homem chamado Noé. O filho dele teve 3 filhos. Noé faz a arca e dentro dos filhos dele tem um que Deus escolhe, que é Sem. E de Sem, Deus levanta Abrão, ou Abraão, Isaque, Jacó, José, no Egito, seus irmãos, a 12 tribos de Israel. Então eles tinham que entender de onde eles vinham. É muito importante nós sabermos as nossas origens, sabe? E quando você lê o livro de Crônicas, você fica chateado, porque, começa a falar, parece que é chato, né? Mas não. Aí quando você chega no capítulo 4, no 3 fala dos descendentes de Davi. Aí começa a simplificar, começa a falar dos descendentes de Judá. A tribo de Judá. Judá era o 4º filho, significa louvor de Jacó, com Leia. E dentre os judeus, iria vir o Messias, o Salvador do mundo. Era uma promessa. E quando começa a falar de genealogia, de repente para, presta atenção, para. E diz assim, foi Jabes mais honrado. Em algumas palavras, tem aqui para eu ver como está essa versão. Diz ilustre ou mais respeitado. Na minha diz assim, foi Jabes mais honrado do que todos os seus irmãos. Interessante isso, né? De repente o autor de Crônicas, ele para e diz assim, Jabes foi mais honrado. Em outras versões está assim, Jabes foi mais ilustre. É interessante porque a palavra ilustre, a palavra é como se ele fosse respeitado pelo brilhantismo dele, pela genialidade dele. Só que nessa versão está escrito assim, mais honrado que todos. Por quê? Porque ele era digno de honra. O que é honra para um hebreu? O que é honra para um judeu? A palavra usada é kabed, que significa reconhecer o peso da pessoa, reconhecer a autoridade. Presta atenção nisso, gente, olha que profundo. Reconhecer a autoridade, se reverenciar. Ou seja, quando a pessoa está escrevendo e lembra de Jabes, ela lembra que Jabes foi uma pessoa muito genial, uma pessoa diferente, uma pessoa que, em meio à circunstância, as pessoas viam que ele tinha uma autoridade, que ele era diferente, que ele fez a diferença, que havia um peso na vida dele. E ele foi mais honrado. E sabe o que é mais interessante em relação a tudo isso? Sabe o que significa o nome Jabes? Diz aqui, a sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo o quê? Com dores o dei à luz. Ou seja, o nome dele era dor, era sofrimento, era angústia, era pesar. Ele nasceu para quê? Porque ela ficou muito triste. Na verdade, a mãe lançou um castigo sobre o filho, porque você me fez no nascimento, durante o nascimento eu ter muita dor, muito sofrimento, muita angústia, muito pesar. Você vai receber esse nome, você vai receber esse castigo. O seu nome vai ser Jabes, você vai sofrer. Olha isso, o poder que tem um pai sobre um filho. A Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que deve andar, quando crescer não desviará dele. Ou seja, nós temos que abençoar as pessoas, liberar bênçãos, não maldição. Então essa mãe escolheu para o filho sofrimento. E quantas mães lançam palavras de maldição sobre os filhos? Sua peste, você não presta, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E o que acontece? A pessoa se torna o que a mãe falou. É triste, né, gente? Olha o poder da palavra, sabe? E é muito difícil. E o problema não é esse. O problema é as pessoas, quando desejam o mal para nós, deseja
o mal, deseja dor, deseja sofrimento. E é ruim isso. Deus nos chamou para a gente abençoar e não às vezes. Orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Cristão é isso. É você amar seus inimigos. Essa mãe aqui desejou o mal para o filho. Mas a Bíblia diz que ele foi o quê? Mais honrado. E o que o Espírito do Senhor falou no meu coração? Recebe. É uma honra receber o sofrimento quando vem de Deus. É um privilégio. Sabe por quê? Porque o próprio Deus reconhece o peso da honra que há sobre a sua vida. Consegue entender? Deus fala, ó, esse é forte, esse é corajoso. Dor, angústia, sofrimento. E ele é o quê? Mais que vencedor. É uma honra sofrer por amor a Jesus. Por amor à justiça. Sabe? E eu aprendi uma coisa. Não existe ninguém que vai chegar perante o nosso Deus, o Criador, e dizer que é inexcusável, que, Senhor, eu sou vítima, eu sofri. Todo mundo, não tem um que não vai ter dor na vida. Começou com Deus quando perdeu o homem. Sabe, imagine o sofrimento que havia no coração do pai quando perdeu o filho. E o pior de tudo é que ele viu o diabo tentando o homem e não pôde fazer nada, porque Deus não pôde quebrar uma lei que ele mesmo fez, porque ele deu o poder de escolha para mim e para você escolher. Então é por isso que você vê as pessoas indo para a sarjeta, as pessoas fazendo mal, e Deus não pode fazer nada, porque é o direito dela, é uma lei, Deus não pode quebrar. A pessoa, por isso que fala, existe caminhos de paz e caminhos de vida, de morte, caminhos de vida, caminho de morte, caminhos de paz e caminhos que levam à morte. Ou seja, diante de nós é colocado e você vai escolher através daquilo que você acha melhor. E Deus, ele respeita, porque você é um ser, a imagem e semelhança de Deus, criado e formado à semelhança de Deus. Você tem capacidade intelectual de escolher o que é certo e o que é errado. Os animais não, os animais agem por instinto. E o pior não é esse, o pior é quando nós agimos como animais por instinto, fazemos coisas erradas, mas escolhemos fazer, sabe? Então não existe ninguém que vai chegar perante Deus e falar que é inexcusável, inculpável, porque a pessoa, ela tem o poder de decidir ou não. Por mais que a vida nos dê dor, angústia e sofrimento, cabe a você escolher a dor e vencer, ou se render à dor e praticar o mal. É forte, né? Profundo. Eu tenho 35 anos, eu aceitei Cristo com 17. Tentei um suicídio com 17 anos. A partir do momento que Cristo entrou na minha vida, mudou. Eu tenho passado 18 anos na presença dele. Sabe o que é mais interessante? Que eu sou muito feliz por toda a dor e sofrimento que eu passei, porque me fizeram ser uma pessoa melhor. Quando você entende isso, te motiva e te capacita a querer mudar. E a mudança não é da noite para o dia. Foram 18 anos sendo todos os dias curado, treinado, tratado, guiado, orientado, ensinado pelo Espírito Santo. A vida é isso é conversão, não é da noite para o dia, com muitas quedas, com muitos erros, mas com amor inabalável pelo nosso Senhor. Você quer ficar firme no Evangelho? Ame a Cristo. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, cortou a orelha de Malco, negou ele, e Jesus o curou, e ele se transformou, não Simão, mas Pedro. Judas não deixou Cristo trabalhar. O que aconteceu? Ele traiu. Ou seja, o nível de tentação vieram para os dois, mas a escolha de um fez toda a diferença. Pedro escolheu amar Jesus. Senhor, eu te amo, tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. E Jesus falou. Aí Jesus viu que ele tinha se convertido e se transformou em Pedro, uma nova pessoa. Então, meu irmão, minha irmã, é hora de deixar o velho
para receber o novo. É hora de esquecer as coisas passadas. É hora de se preparar para a mudança. Mas precisa haver uma mudança. E olha que legal essa palavra. Eu comecei a ler essa palavra. É muito pregada, é conhecida. Cada um traz uma revelação. Mas olha que interessante. Diz assim, ó. Com dores odeia a luz. Ele tinha o nome de Dores, homem de dores. Lembraram de alguém? Diz assim, eu vou ler para vocês, vou falar. Isaías 53, 1 ao 6. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura, nenhuma beleza havia para que os desejassem. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho ou no sofrimento, e como um de que os homens escondiam o rosto, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si o quê? As nossas dores e as nossas enfermidades, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. Mas ele foi o quê? Ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus! Aleluia! Você entende que Jabes, ele era uma pessoa que se parecia com Cristo? Aleluias! E Deus, Ele está falando para você agora. É por isso que há um peso, de uma pressão muito grande, de dor, de sofrimento, de angústia, porque vai te fazer uma pessoa melhor, porque em ti habita o Espírito de Deus. Glória a Deus. E Deus, Ele vê o peso da glória que vai ser derramada na sua vida, da unção. Aleluias. Homem de dores. Glória a Deus. O nosso Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, era o homem de dores. Aleluia, ele nasceu com um propósito de sofrer o pecado da humanidade. O meu pecado, o seu pecado. Quando vocês lerem na Bíblia, assistirem filme e vocês verem os soldados romanos matando Jesus, o povo, imagine você. Porque a Bíblia diz que quem matou Cristo foram os nossos pecados. A sua mentira, a sua fofoca, as coisas erradas que você faz. O que eu faço, nós matamos Cristo. Aleluias. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído. Sabe o que é moído? Ele foi esmagado pelas nossas transgressões, para que o castigo que nos traz a paz viesse. Olha que bênção. Sabe, e é tão lindo você ler Isaías 53, que no final diz que ele vai repartir os despojos. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sabe? Se o nosso Jesus, como homem, passou por isso, quanto mais nós. Sabe qual que é o problema do crente? Porque ele acha que ele está imune a problemas e dificuldade. E esquece que Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou. Sabe o que é 75 anos? A Bíblia diz que a duração da nossa vida é de 70 a 80. O que passa disso é ênfado e cansado. Quando Abraão ia morrer, Deus chamou ele. E detalhe, andou mais 25 anos para nascer Isaac, altos e baixos. Foi isso que a senhora pregou semana passada, né? E não ouviu a voz da esposa, e teve outro filho, fez coisa errada, sabe? Mas a vida é de altos e baixos, e a mesma coisa aconteceu com Isaac. A mesma coisa aconteceu com Jacó. Jacó foi pior ainda, porque o nome Jacó é usurpador. Ou seja, ele enganou, ele fez toda aquela tramóia, fugiu, foi para Padã Arã, fez o voto com Deus, aí trabalhou por Raquel, trabalhou por Léa. Aí depois ele foi enganado pelo sogro. Ele colheu, trabalhou, foi enganado. Altos e baixos, assim é a vida. Glória a Deus. Davi matou gigante, fugiu mais de 10 anos por Saul, até chegar no trono. José, ou seja, tem sofrimento, meu irmão, minha irmã. Os discípulos, quem foi o primeiro mártir? Estevão. Cristo morreu
por nós. Estevão morreu. Todos os discípulos morreram. Um cabeça cortada, outro crucificado para baixo, esfolado. Só João que não para escrever Apocalipse, mas ele morreu, mas não de uma forma torturante. É uma honra, grave isso. Deus, ele reconhece uma honra. Essa palavra ela é muito linda, porque a palavra honra não é apenas você referenciar a pessoa, reconhecer o peso. Que nem o meu pastor, o pastor ele tem um peso sobre a vida dele, de um homem de Deus que toma conta do rebanho. Se olhar para ele, ver um homem de Deus e reconhecer a autoridade. E detalhe, a palavra também continua e diz que ela serve também para sustento, para pagar contas. Olha que interessante, por quê? Porque quando você reconhece a autoridade da pessoa, você tem que prestar uma homenagem, você tem que liberar dinheiro, liberar uma oferta, liberar alguma coisa. Porque a palavra honra, ela está ligada com honorários. O que é honorário? Dinheiro. Então, quando você reconhece o peso da pessoa, você tem que abençoar aquela pessoa. O que a viúva fez quando ela viu Elias? Ela foi o pouco que ela tinha, que era uma botija com azeite, um pouco de farinha. Ela fez um bolo e ofereceu para o profeta, porque ela reconheceu o peso. E o que não faltou na vida dela por 3 anos e meio? Então nós temos que abençoar, temos que honrar. E a Bíblia diz que os pastores são dignos de dupla honra, os homens de Deus. A Bíblia fala, né? E diz, honra a quem tem honra. Então temos que honrar as pessoas que têm autoridade sobre nossas vidas, pois nenhuma autoridade na terra não é dada se não for por Deus. Sabe, olha o peso. Então a pessoa que quando leu aqui, ela entendeu que esse homem tinha honra. Nós temos honra, sabe? E temos que dar honra a quem tem honra, sabe? Respeito. Aleluias. E Jabes, que significa sofrimento. Olha que interessante no 10. Ele clamou ao Deus de Israel. Algumas versões dizem assim: invocou o Deus de Israel. Por que ele fez isso? Sabe por quê? Eu vou te falar. Porque ele não queria dor. Ele não queria sofrimento. Sabe, o que é lindo de ver, não sei se vocês conseguem entender quando acontece isso, existem 2 coisas que mudam uma pessoa. A primeira é quando nasce, porque é impossível a pessoa viver sem nascer. Apesar que hoje está tendo aborto, né? As pessoas nem conseguem nascer, morrem antes de nascer, para você ver como que é. Mas a segunda é quando a pessoa descobre para que nasceu. Então muitas pessoas nascem e não sabem o propósito que ela tem na terra. Às vezes é dor, é sofrimento. Mas quando eu disse que ninguém vai chegar perante Deus e ser inexcusável e inculpável, querer colocar a culpa nos outros, eu sou vítima. Não é. Você tem o poder de mudar a história, a circunstância. Como? Jabes entendeu isso. Pela oração. A arma mais poderosa que existe é a oração. É tão poderoso que a Bíblia fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu para que não chovesse por 3 anos e meio, e aconteceu. Depois orou novamente e voltou a chover. Ficou 3 anos e meio sem chover, porque ele falou: não vai haver chuva senão segundo a minha palavra. Porque ele orou ao Deus de Israel. Para vocês entenderem o poder que existe na oração. E ela está disponível para mim e para você. Aí eu vou te fazer uma pergunta: por que você sofre? Por que você chora? Porque está tendo muita dor na sua vida? É porque você não ora. Você pede para os outros orarem, mas você não ora. Você não faz igual Jabes. Jabes invocou. Ele clamou. Sabe o que é clamar? Clamar é gritar com alta voz. Ele estava desesperado. Ele invocou quem? O Deus de Israel, o verdadeiro Deus e a vida eterna. O que a Bíblia diz? Se tiver 2 ou 3 pessoas em torno do meu nome, eu estou aonde? Estou no meio deles.
Sabe, Jesus falou que ligares na terra é ligado no céu. Então o problema da sua vida está assim, é porque você não busca a Deus. Você não ora, você não fala. Qual o seu nível de intimidade com o Pai? Qual o nível? Você tem falado com Ele todos os dias? Tem ouvido a voz dEle? Você tem movido os céus pela oração? Nós temos esse poder. O problema é que nós não fazemos e queremos culpar os outros. E a vida caindo, indo no fracasso. Mas esse homem entendeu que ele não era para, ele não queria mais sofrimento, ele não queria dor, ele queria acabar, ele queria encerrar um ciclo. Ele queria deixar as coisas velhas para viver coisas novas. Então, enquanto você não mudar, tomar uma atitude, falar chega, não vai mudar, vai continuar do mesmo jeito. Dor, sofrimento, angústia. E uma coisa levando a outra, um abismo chamando outro abismo, você caindo, afundando mais. Mas a partir do momento que você invocar Jesus, o verdadeiro Deus é a vida eterna. Fala, Senhor, basta, dá um basta nessa situação que estou vivendo, muda a minha história, escreve um novo tempo, escreve uma nova história, muda Jesus. E você clamar com fé. É impossível Jesus não responder e não ouvir. Glória a Deus, sabe por quê? Porque aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus não é mentiroso, Jesus não lança fora. Jesus não joga na cara, Jesus ele responde e ele muda. Sabe? Então, quando você faz isso, você entende o seu propósito. E quando você entende o seu propósito, a vida é uma bênção. Viver é uma bênção. O problema é que as pessoas não vivem, elas existem. Elas sobrevivem. Porque culpa os outros. E o maior culpado de tudo é você. Não existe, nem Deus. Deus não pode fazer nada. Se você não pedir para Ele fazer, Ele vai ver. Interessante, né? A gente fala, Deus pode tudo. Tem uma coisa que Ele não pode. Ele não pode agir na sua vida se você não permitir. Então peça. Fale com Ele agora. Senhor, dá um basta. Aleluias. E ele falou assim, ó, que tu me abençoes, mas me abençoes muito, sabe? Ele não queria pouco, ele queria muito. Por quê? Porque é abundância. Pega um pouco de água. Ele queria abundância, gente. Jesus disse assim, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Porque o diabo, ele veio para o quê? Para matar, para roubar e destruir. Então, adivinha quem está roubando? A sua paz, a sua alegria, a sua felicidade, está te destruindo, te deixando você lá embaixo. É o diabo que está na sua vida agindo. Tira ele, dá um basta e fala, Jesus entra e me dê vida, mas vida com abundância. O que é abundância para você? Abundância são coisas sem limites. São coisas com muita fartura. É alegria, é a verdadeira alegria. É paz, é a verdadeira paz. É prosperidade, meu irmão, minha irmã. Prosperar é dom de Deus. Eu não estou falando nada sobre dinheiro, eu estou falando sobre prosperidade. E o que é prosperidade? É você ser feliz, você ser bem sucedido, é você ter paz. Paz. Você chegar em casa e agradecer o Senhor pelas bênçãos. Deus, Ele ama a prosperidade do Filho dEle, do justo. E Ele quer isso. Quer isso. E Ele quer te dar com muita abundância, porque nosso Deus é um Deus abundante. Ele não é um Deus mesquinho. Ele não lança na sua cara e te dá um pouquinho. Igual o diabo dá com uma mão e rouba com a outra. Jesus não, Ele dá. Ele abençoa. Já viram que as árvores, elas dão os frutos abundantes? Planta uma sementinha, vem mais. Planta mais sementinha, vem mais. É a lei da vida. E uma pergunta para vocês: tem vivido abundante? Deus, Ele quer. E pode pedir para Ele que Ele vai te dar. Recebe? Peça abundância ao Senhor. Aleluia. Senhor, me abençoe, mas me abençoe muito. Que eu quero distribuir. Eu quero abençoar as pessoas. Eu não quero só para mim. Quero dar. Quanto mais o Senhor me abençoar, mais eu vou abençoar a sua casa, mais eu vou abençoar as pessoas.
Aleluias. E amplies o meu território, amplies o meu termo, aumente as minhas fronteiras. Sabe o que é isso? É Deus aumentar o seu poder e a sua influência, a sua capacidade de mandar, de dominar, é a sua capacidade de ser uma pessoa mais importante, é de você influenciar, de você ser uma pessoa que a sua palavra tem um peso. Eu vou contar uma história para vocês. No ano de 2013 eu tinha virado supervisor, e eu sempre trabalhei no call center, e no call center, na parte que eu trabalhava era na Vivo, e a gente vendia serviços. E eu nunca gostei de vendas, nunca mesmo, naquela época. E eu era muito cobrado, porque eu tinha meta de vendas, eu tinha meta de qualidade, eu tinha meta de produtividade, eu tinha meta de vendas. E eu sempre dava uma desculpa para não bater. E eu fiquei empurrando com a barriga quase um ano. Aí quando foi no ano de 2014, eu entrei de férias, bem na época da Copa do Mundo, eu tinha colocado um propósito. Eu falei, quando eu voltar de férias, eu quero ser campeão de vendas. Não sei como. Aí nessa época eu comecei a ler um livro, e adivinha o nome do livro? A Oração de Jabes, 2014. E o autor, ele fala assim, que se ele chega nessa parte de ampliar os termos, ele fala assim, se você fosse um corretor de Wall Street e trabalhasse com investimento, você iria pedir para Deus, e Deus iria aumentar a sua carteira de clientes que investisse com você. Aí eu tive uma revelação, eu falei, vou falar com Deus, eu vou pedir para o Senhor aumentar as minhas vendas da minha equipe. Mas eu falei assim, vírgula, somente da minha equipe. Porque eu entendi que se fosse para abençoar, tinha que ser para mim, não queria para os outros, porque o que tem para mim é meu, e o que tem para a sua vida é seu e pronto. É seu e pronto. De ninguém mais, cada um tem a medida de fé que pode receber, mas é individual. E a gente tem que orar e agradecer por aquilo que Deus nos manda. Aí quando eu voltei de férias, primeiro mês, todo dia orava, Senhor, aumenta as vendas da minha equipe, mas somente da minha equipe. Manda as vendas para a minha equipe. Eu falava isso. Aí as ligações de venda de serviço que é só para a minha equipe. Aí do nada eu me tornei supervisor de vendas de destaque. Eu tinha uma meta de R$2.000. R$2.000, eu tinha medo. Aí eu bati a primeira meta, aí eu fui para a apresentação, aí eu fiz um compromisso. Aí ela falou assim, a gestora, quanto que vai ser a sua meta esse mês? E geralmente a gente falava assim, minha meta vai ser 70%, 80%. Eu fui ousado, eu falei, minha meta vai ser 300%. Porque eu sabia, do nada assim, que eu sabia que Deus estava comigo. Eu bati 250 quase, mas eu fui muito além. Do nada eu virei supervisor de vendas. Aí eu fiquei, aquilo que havia em mim, que estava adormecido, que era a competitividade, ela começou a florescer. Aí eu virei destaque, todo mundo queria me derrubar. Era no Sudeste inteiro, no Brasil, a minha equipe era a que mais vendia, e era um faturamento baixo, de R$10.000, muito baixo. E eu acreditei que eu era capaz. E o Senhor me fez supervisor de vendas. Era péssimo. Mas eu entendi que a bênção de Deus era comigo. E todo lugar que eu ia, eu era abençoado. Teve uma vez que eu ganhei uma campanha, era assim, num sábado. Quem vendesse mais, tivesse mais incremento na campanha para bater a meta, iria ganhar um celular. Aí num sábado, não sei o que aconteceu, eu só falei, Deus, abençoa a minha equipe, somente a minha equipe. Eu fiz 500% no dia da meta, eu ganhei o celular. Era destaque. Por quê? Porque a mão de Deus, ela era sobre mim. A gente vai entrar nisso agora. E o Senhor começou a aumentar o meu poder e minha influência. E eu comecei a virar supervisor de destaque. Trabalhei em outra empresa com vendas e fui crescendo. Todo mês batendo a minha meta. Só para vocês entenderem o nível que está hoje, eu estou numa empresa nova, na Allianz, seguradora. Eu tomo conta da equipe de televendas. A minha meta anual é em torno de R$10 milhões. Vocês entendem? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. De R$2.000 para 10 milhões.
um faturamento anual. Por quê? Porque eu peço todos os dias para Deus aumentar meu poder, a minha influência. E você tem que pedir. Então eu tenho uma meta anual disso. Por quê? Porque quem é capaz de fazer coisas mínimas é capaz de fazer coisas grandes. Jesus falou, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então a mesma estratégia que eu usava, é a que eu uso. Trabalhar a equipe, desenvolver e sempre dá. O Senhor sempre abençoa, porque a bênção de Deus é sobre nós. E continua. A tua mão comigo, se a tua mão seja sobre mim. O que é a mão de Deus? É o poder e a influência. Tem uma passagem no Velho Testamento que Eliseu três reis tinham ido para a guerra e eles não tinham consultado ao Senhor. Aí mandaram chamar Eliseu. Aí Eliseu falou assim, olha, se não fosse por causa de Josafá, eu nem estaria aqui. Aí ele mandou chamar um tangedor, igual o pessoal está tocando aqui. Aí de repente, quando o tangedor começou a tocar, a mão do Senhor veio sobre Eliseu e Eliseu começou a profetizar. E falou para eles, fazei neste vale muitas covas. E eles tiveram a vitória. O que é o poder? O que é a mão do Senhor? É o poder de Deus. É o poder de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz assim, em Provérbios. Põe para mim, por favor. Provérbios 6, 10, 6. Diz assim, ó, Provérbios 10, 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, porém a boca dos ímpios esconde a violência. Sabe o que há sobre a sua cabeça agora? Põe a mão aí na sua cabeça aí. Bênçãos, bênçãos, bênçãos. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Bênçãos, meu irmão, minha irmã. Abençoa a sua vida, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa o seu negócio. Aleluias. 10, 23. Põe no 23 agora. Deixa eu ver se é esse. 23. Não, 22, perdão. A bênção do Senhor é o quê? Que enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Deus, ele não está interessado em sofrimento assim para sempre. É só para você aprender. Então muda a sua história pela oração. Sua vida é uma vida abençoada. Você é justo perante Deus. Sabe, o que o Senhor dá não acrescenta dores, enriquece. Você tem felicidade, você tem alegria, você tem sucesso, você tem paz. A mão do Senhor, o poder e a presença. O que é a presença de Deus? É você andar e você sentir aquela alegria, aquela paz. Você chegar, as pessoas verem que há um brilho na sua vida, que há um destaque, há um diferencial. E ele pediu isso. Peça para Deus. Aleluia, Senhor. Aumenta o meu poder, aumenta a minha influência, Senhor. Que a sua mão seja sobre mim, seu poder, sua influência, sua graça, sua virtude. Onde eu for, Senhor, que o Senhor abençoe. Onde eu colocar o meu pé, que o Senhor prospere. Chega de sofrimento, chega de dor. Sobre a minha vida há muitas bênçãos. Há muitas bênçãos. Aquilo que eu tenho sonhado, que eu tenho imaginado, eu vou viver. É isso. Está na sua vida. E me guardes de todo o mal, de modo que eu seja livre da dor. Sabe, Deus, ele tem para mim e para você livramento. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Sabe, o Senhor, ele está conosco. Há anjos poderosos do nosso lado. A Bíblia diz assim que nenhuma arma forjada contra nossas vidas prosperará. O inimigo que vier por um caminho fugirá por 7. 1.000 cairão do nosso lado e 10.000 à nossa direita. Olha, por quê? Porque o Senhor está conosco. Sabe, meu irmão, vamos ficar em pé. Aleluias. O homem de dores está aqui, o Senhor Jesus.